Olá, queridos, graça e paz, que bom ter você aqui mais uma vez, que bom que a gente se encontrou aqui de novo, para você que está vindo aqui pela segunda, terceira ou mais vezes. Eu agradeço a Deus por você que está aqui pela primeira vez, que você, pastor, hoje é meu primeiro acesso, alguém me indicou, me enviou esse link, ou o próprio YouTube me sugeriu e eu decidi acessar. Eu glorifico a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Tenho certeza que será mais um tempo de muita qualidade, aprendizado e crescimento espiritual, que é o mais importante. Eu queria que você entendesse, eu vou falar muito sobre isso aqui, e você vai entender, a cada meditação que a gente faz, você vai começar a entender e vai perceber isso, não só as meditações, mas quando você começar a ter o seu ritmo de vida mudado pelo poder da palavra de Deus, porque ela vai ajudar a gente a se moldar, a melhorar e a se aperfeiçoar a cada dia, você vai começar a perceber que Deus, ele está no outro. Eu sempre ensino isso. Por que você ensina isso, pastor? Eu ensino isso, irmãos, porque os textos vão deixar cada vez mais evidente que Deus, ele está no outro. Eu vou falar com você sobre um texto muito importante. Você vai ter um aprendizado, um crescimento incrível hoje com o que você vai ouvir aqui em nome de Jesus. Não porque sou eu que estou falando, mas é porque a palavra de Deus, ela tem esse poder e é nela que nós iremos meditar hoje em nome de Jesus. Amém? Antes disso, eu queria pedir a você, deixa o like. Às vezes eu deixo para pedir no final do vídeo, às vezes a pessoa pode esquecer. Deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você puder, ative o sininho e deixe um comentário daquilo que está edificando, né? Tem pessoas dizendo de onde são agora, de onde estão assistindo. Tem uma pessoa do Piauí, eu queria lembrar o nome, se eu não me engano, é Daniel, lá do Piauí. Falou, pastor, eu estou aqui do Piauí, eu estou mandando para a minha família lá do Piauí, que Deus possa abençoar o Piauí através das nossas orações aqui em nome de Jesus. Amém? Amados, eu queria falar com vocês a respeito de um homem que muito me chama a atenção. O nome desse homem tem um livro na Bíblia com o nome dele, chama-se Neemias. Neemias, irmãos, ele fala uma coisa muito impactante. O texto vai começar já no capítulo 1, dizendo que Neemias, ele está na fortaleza de Suzã. Meu Deus, ele está na fortaleza de Suzã. E o que ele trabalha lá, pastor? Ele é copeiro do rei. Irmãos, se tinha duas coisas que não faltava para Neemias: segurança, porque estava na fortaleza, toda a segurança real guardava aquele ambiente. E segundo, ele comia a comida do rei. O alimento daquele homem era o alimento do palácio real. O que o rei comia, ele comia antes. Ele corria o risco, porque ele poderia morrer se a comida estivesse envenenada. Mas não era uma coisa muito comum, mas porque todo mundo sabia que todo copeiro tinha um rei, então quase ninguém tentava matar o rei por envenenamento, porque sabia que primeiro o copeiro iria morrer. Mas eu quero falar só sobre uma atitude que chama muita atenção de quando a gente fala que Deus está no outro. Escuta isso. Neemias, irmãos, ele estava então com alimento, segurança e moradia. Tinha tudo para poder ficar em paz, tranquilo. Só que ele pergunta sobre os seus familiares, sobre os seus antepassados. Como é que está a nossa cidade? Como é que está a situação lá? E a resposta que ele tem é o seguinte: olha, o muro foi derrubado, os portões foram queimados pelo fogo, então está o quê? Sem alimento, sem segurança, sem justiça, não tinha nada lá no meio de seus antepassados. E ele fica comovido com aquilo, impactado. E o que ele faz? Ele começa, irmãos, a se envolver emocionalmente. Ele tem algo chamado empatia. Ele percebe que Deus está no outro e ele começa a se colocar no lugar deles. E a Bíblia vai dizer que ele faz uma oração muito impactante no capítulo 1. Capítulo 1 de Neemias, ele faz uma oração linda, que ele vai dizer, ele vai confessar os pecados, não dele, mas não só o dele, mas o dele e o da nação. Ele começa a dizer: Senhor, pecamos contra ti. Imagina eu moro no Rio de Janeiro, então, não só no Rio, mas no Brasil inteiro. Hoje, se a gente fosse fazer uma oração de confissão, como é que é? Senhor, nós temos pecados contra ti. Não sou eu e você que estamos pecando, mas a nação tem pecado, né? No carnaval hoje a gente vê uma bagunça, uma desordem, um desrespeito à fé das outras pessoas, um desrespeito ao próprio ser humano e o pior, o desrespeito a Cristo, né? Um tempo atrás teve no carnaval o diabo chicoteando Jesus Cristo, uma falta de respeito comigo e você, com a fé cristã e com o próprio Deus que se encarnou, veio aqui entre nós e morreu por esses que estão lá na avenida, falando mal de Jesus, né? Escarnecendo dele, pelo contrário, fazendo coisas muito piores. Mas Jesus também morreu por essas pessoas e o meu e o seu papel é orar por essas pessoas. Irmãos, Neemias, ele faz uma oração que ele confessa o pecado dele e da nação. E ele começa, irmãos, a Bíblia vai falar no versículo 1 e 2, ali, logo no início, vai falar o mês que ele está vivendo. E depois a gente vê no capítulo 2, vai falar o mês também que ele vai tomar uma decisão. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2, entre o recebimento da notícia e uma ação de Neemias, se passaram 4 meses. Dá uma pesquisada, se você for ler a Bíblia, leia na versão King James, porque ela vai ler o mês na palavra original, e ela vai dizer para o nosso idioma aqui que mês se refere. Então você vai começar a fazer um cálculo que foram 4 meses que Neemias ficou orando e jejuando.
Só que não foi só oração e jejum. Ele orou, jejuou e traçou um plano durante 4 meses. Para quê, pastor? Para poder ajudar um povo, ajudar umas pessoas, a qual ele ficou muito incomodado com aquilo, porque ele sabendo que Deus está no outro, ele ajudando o outro, ele está ajudando ao próprio Deus. Escuta isso, porque Deus vai começar a movimentar situações na minha vida e na sua. Você que está aqui todo dia, você que começou a acessar hoje, você vai começar a perceber que Deus vai começar a conectar a gente com pessoas com a intenção de a gente ajudar, cuidar de outras pessoas, porque quando eu faço isso, eu estou obedecendo ao meu Deus. Neemias, ele pega, irmãos, ele vive uma experiência muito poderosa, porque ele ora e jejua durante 4 meses, e quando chega e completa 4 meses, não dá para dizer se vai acontecer comigo e você nesse período, mas a oração acompanhada do jejum começou a movimentar o mundo espiritual. Quero motivar você a orar e a jejuar. A oração acompanhada de jejum, ela começa a movimentar o mundo espiritual ao nosso favor. 4 meses depois, Neemias está diante do rei, e o rei olha para Neemias e fala: Neemias, por que você está triste? O que é que tirou o sorriso do teu rosto se você não está doente? E ele vai dizer assim, ele fica diante de uma grande oportunidade. E o rei fala: Neemias, por que isso? E Neemias fala assim para ele: meu rei, isso está acontecendo porque como é que eu vou ficar feliz se a cidade dos meus pais, que foi destruída pelo fogo, está acabada? Como é que eu vou ficar em paz com o povo passando pelo que estou passando? E a Bíblia vai dizer, irmãos, que esse Neemias, que era copeiro, garçom do rei, ele passa a ser, sabe o quê? Ele passa a ser governador de uma cidade. Deus mudou, apareceu a oportunidade. Quando ele recebe a oportunidade, o que ele faz com a oportunidade? O rei pergunta: Neemias, o que é que você quer que eu faça por você? Neemias tinha um plano, ele fala: eu preciso de carta, eu preciso de uma autorização do rei para poder ir lá, eu preciso de material, ele começou a pedir tudo o que ele queria. Tem situação, irmãos, que eu e você estamos vivendo. Hoje, sábado, talvez você terminou uma semana com alguma coisa para resolver na semana que vem, talvez você queira mudar alguma coisa, mudar de emprego, não sei, você precisa de algo que está fora do seu alcance, você não consegue mais pegar. E aí, pastor, o que eu faço? Irmãos, começa a orar e a jejuar. Faça como Neemias. O que Neemias podia fazer, irmãos? Pastor, eu nunca vou fazer o que Neemias fez, talvez não na proporção, mas você vai fazer em outras áreas o que Neemias fez. Talvez Deus vai tocar em você para ajudar uma pessoa que você quer, você vai ajudar para ajudar 1000, não sei, talvez solucionar um problema. Como é que eu faço? Você vai começar a perceber que a oração acompanhada de jejum começa a abrir portais espirituais para você. Neemias chegou diante do rei, o rei perguntou o que ele precisava, e ele disse: eu preciso de carta, eu preciso de tudo isso, para poder eu conseguir fazer o que Deus já colocou no meu coração. O rei fala: quanto tempo você precisa? Ele tinha um tempo, ele tinha um plano. Irmãos, tem gente que pede coisa a Deus e não recebe, porque não tem um plano. Às vezes você fala assim: Senhor, eu quero ser piloto de avião, mas não se inscreve para poder tirar seu bebê. Pastor, Senhor, eu estou querendo que o Senhor me dê uma casa, mas não se movimenta para ver como é que funciona o financiamento. Eu não tenho recurso, pastor. Não vê como é que fica financiamento, não procura movimentar seu nome, uma conta bancária. Irmãos, começa a movimentar. Se você estiver orando, pedindo algo a Deus, começa a se movimentar em prol daquilo que você quer receber de Deus, porque a hora que você se movimenta, irmãos, eu quero dizer para você que do mesmo jeito que você começa a se movimentar aqui espiritualmente, Deus começa a vir na mesma direção para poder, na hora certa, entregar nas suas mãos, como foi com Neemias. Ele quer ser comigo e você. O que ele fez com Neemias no passado, ele faz comigo e você nos dias de hoje, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra faça sentido para mim e você, porque não adianta a gente orar, pedir e não se movimentar na direção daquilo que nós aguardamos receber do Senhor. Amém? Nós vamos orar nesse sentido agora. Eu peço a você que está orando comigo, que você creia, que você entenda que aquilo que a gente vai pedir ao Senhor, irmãos, não se limita só às minhas palavras, não. Enquanto estiver orando, você coloque também as suas palavras. Quando acabar aqui, fala: Senhor, o que ele não falou foi isso. Aí você começa a falar, começa a colocar diante de Deus. Separa um tempo de qualidade, fale com o Senhor. E eu quero deixar uma dica muito importante para você: não fale com o Senhor só você falando. Fale com a expectativa de ser ouvido e de que ele vai falar com você. Ele vai responder a você de alguma maneira, ele vai dar resposta a você. Escuta o que eu vou te falar. Ele vai responder com você, irmãos, talvez um vídeo de internet vai ser uma resposta do que você estava querendo. Talvez um caminhão vai passar perto de você, você vai olhando para a barra do caminhão, vai estar escrito uma resposta, um versículo, uma palavra que você quer, e aquilo pode ser a resposta para você. Deus pode usar sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha. Às vezes a pessoa conversa com você vários assuntos e vai soltar uma palavra, e aquela palavra vem de encontro e fala: meu Deus, essa era a resposta que eu estava precisando. Então, saiba que você vai falar com Deus, ele pode falar com você também. E ele pode falar enquanto você ora. Como é que faz, pastor, para ouvir a voz de Deus enquanto eu oro? Enquanto você ora, irmãos, às vezes vem aquele sentimento, vem um sentimento. Tem gente que diz que ouve voz. Eu nunca ouvi voz, mas tem gente que diz: pastor, eu ouvi a voz de Deus. Eu creio que pessoas já ouviram, tá? Eu creio que pessoas já ouviram a voz de Deus. E outros,
Comigo acontece o seguinte, ele fala na minha mente, vem na minha mente uma certeza para poder falar algo, vem na minha mente como se eu estivesse falando e um diálogo, só que não tem voz, só vem na minha mente uma resposta e as coisas vêm se construindo. Eu não sei se você já viveu essa experiência, se você viveu, quiser testemunhar o que você viveu aqui nos comentários, eu tenho certeza que vai ser muito edificante para as outras pessoas. Então, nós vamos orar aqui agora, eu quero muito que você ore, tendo certeza que Deus também te ouve, eu quero que você viva essa experiência de respostas de oração. O meu encontro com você aqui não é um encontro à toa, não é uma coisa casual, é uma coisa intencional e totalmente espiritual, e eu quero que você entenda que as coisas vão começar a mudar na minha vida e na sua, a partir do momento que nós levamos a sério, e tão a sério, esse momento tão importante que é o momento de oração. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Feche os seus olhos, se assim você puder, e vamos falar com o Senhor. Pai, chegamos no sábado, Pai, que é o último dia da semana. Pai amado e bendito, quando termina um dia, Pai, começa o outro, meu Pai, eu enxergo, meu Pai, espiritualmente falando, Senhor, a Tua palavra diz que a oração, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando fala de noite e manhã, Pai, fala de encerramento de um ciclo e início de outro. Término, Pai, de semana, Pai, está terminando uma semana e começando outra, um término de um ciclo e o início de um novo ciclo. Então, Pai, assim acontece com os meses, com os anos, ó Pai, cada ciclo é uma nova oportunidade. E eu quero, meu Pai, declarar que eu, Pai, todos esses que estão aqui do outro lado assistindo o Senhor, eles estão declarando, meu Pai, que eles se importam com os ciclos, eles se importam com o Senhor, se importam com a Tua palavra, e com base na Tua palavra, Senhor, eu quero, meu Pai, te pedir, Pai, não, porque a gente não quer deixar passar as oportunidades da vida, a gente quer se intensificar nas orações, a gente quer começar a fazer jejum, Senhor, e acompanhado, meu Pai, de todo dia dessa meditação, a gente quer se alimentar espiritualmente, a ponto, meu Pai, de ver o Senhor, de ver o céu se movimentando também em nosso favor. Pai, sabemos, meu Pai, que o que o Senhor quer fazer, Pai, é se movimentar em nosso favor, é interagir, Pai, conosco, com a humanidade, com a primazia, Pai, da criação que somos nós, ó Pai, a humanidade, Senhor, eu sei que parte dela, ó Pai, não está nem se importando para Ti, Senhor, mas nós que aqui estamos, ó Pai, declaramos, ó Pai, que nós nos importamos contigo, com a Tua palavra, com o momento de oração. Por isso, Pai, estamos aqui, por isso nós nos reunimos, ó Pai, aqui nesse ambiente, para poder te cultuar e te bendizer o Teu santo nome. Então, Pai, responda, Pai, a necessidade de cada um de nós, responda, Pai, a necessidade de cada um de nós. Se alguma coisa não ficou bem resolvida hoje, até hoje, sábado, último dia da semana, Senhor, que a partir de amanhã, domingo, Senhor, que possamos estar aqui de novo, conectados, ó Pai, recebendo mais uma meditação, mais uma palavra, e eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir. E eu quero abençoar esse homem, abençoar essa mulher, abençoar esse jovem, essa criança, Pai, esse adolescente, cada um que se conecta conosco aqui, Pai, que possam ser ricamente abençoados. Julgue a causa de cada um de nós, julgue a causa dele, julgue a causa dela, Pai. Atenda as petições, que enquanto eu vou falando, meu Pai, da Tua palavra, fazendo uma reflexão, a nossa mente começa a fazer link, a nossa consciência, Pai, o próprio Espírito Santo começa, olha, eu quero falar com você nisso, olha, o que ele falou aqui, ó, tem a ver com isso da sua área. Eu sei que isso acontece, Pai, eu sinto que isso acontece comigo, e eu tenho certeza que acontece com cada um deles também, para a glória do Teu nome. Abençoe a vida deles de maneira tão poderosa, que eles possam, meu Pai, viver, Pai, Pai, ainda nesse sábado, o melhor sábado da vida deles, que possa ser algo glorioso e abençoado para a glória do Teu nome. Eu quero abençoar ele e ela, abençoar todos nós, eu me incluo nisso, o que eu estou pedindo para todos eles, eu peço para mim, Pai, em nome de Jesus, abençoe de sobremaneira, de todas as áreas, é o que eu oro, abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você concorda, crê e recebe, diga um amém, em nome de Jesus. Deixe um comentário de onde você é, um pedido de oração, e eu terei o maior prazer de estar lendo e comentando e orando por você aqui, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Um bom sábado para você e toda a sua família.